tarde a todos, né? Estamos aqui dando início ao nosso webinar com a incrível professora Cristina Zamarioli, nossa convidada de hoje, uma enfermeira de respeito na área da oncologia. Então, é com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje, Cristina. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu gostaria, então, de me apresentar, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Andréia, sou professora aqui do Departamento de Enfermagem e estou junto no projeto da mentoria estudantil, junto com a professora Mariana, que está aqui hoje nos ajudando nos bastidores. A professora Mariana continua com a gente aqui hoje, mas eu vou estar ajudando ela nesse momento aqui. Gostaria de apresentar também a Ellen, né, que vai falar um pouquinho com a gente, vai acompanhar conosco o nosso webinar de hoje. Ellen, pode se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou a Ellen Cristina, sou conhecida na UNB como Galega. Eu estou no 6º semestre de enfermagem e eu faço parte do projeto Mentoria, estou como representante discente aqui. E eu espero que esse webinar seja simplesmente fantástico, porque é uma área muito interessante e que nem todo mundo conhece, né? Então, esse webinar vai ser, assim, sensacional, gente. É isso. Obrigada, Ellen. É isso aí, vai ser demais. Eu também queria agradecer aqui a presença de todos os mentores, mentorados do projeto, e quem está também de externo assistindo. Vocês possam aproveitar bastante o dia de hoje com a gente, tá bom? Então vamos começar, né? Assim, eu sou muito suspeita de trazer essa convidada super especial, porque a professora Cristina Zamarioli, nós nos formamos, né, na mesma universidade, na mesma escola, no mesmo ano. Temos muita história, né, Cris, juntas também, e é, assim, uma pessoa incrível, né, e uma profissional, assim, de excelência. Então, eu fico muito honrada e muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, Cris. Então, a casa é sua, viu? Seja bem-vinda. Se quiser se apresentar, falar um pouquinho mais de você, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, Mariana, Andréia, Ellen, né, representando todos os alunos, né, que fazem parte desse projeto. É muito bom a gente receber elogio, né? Só que a gente não pode ficar orgulhosa demais, né? A humildade acaba sendo problemática na nossa vida. A gente tem que sempre ser humilde. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito, muito feliz, né? Por ser lembrada numa área que é a menina dos meus olhos, como eu digo, né? E eu me formei com a Andréia, né, Andréia? Nós temos muitas histórias mesmo. Para os íntimos é a Andy, né? A minha Andy. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, dos nossos trabalhos, né? Voluntários. Nós fizemos muitos, né? Muito. E também me lembro no dia da nossa formatura, que eu abracei você e falei, um dia eu quero ser uma enfermeira igual a você. Ah, imagina, eu que quero ser igual a você. Quando alguém me pergunta um exemplo de profissional da enfermagem que faz por amor, eu sempre me lembro de você. Pode ter certeza. Deus. Imagina, Cris. Você é muito especial para mim. É mesmo, viu, professora? Lógico que é. Ela cuidava das pessoas com tanto cuidado desde a graduação, sem diferença. E é fantástico isso. Isso que é a essência da enfermagem, que é o cuidado, não é? Ah, isso aí, Cris. Mas eu que fico feliz de ter tido a oportunidade de ter convivido com você. Aprendi muito, né, com você. A gente teve, como a gente veio falando, os trabalhos, né, até no centro acadêmico, na atlética, né, Cris? Tanta Nas coisa ligas. Nas ligas. Então, muitas coisas a gente pôde desenvolver. E quantos sonhos, né, a gente pensou juntos. Até uma clínica, né, Cris, uma vez. Quem sabe ainda. Quem sabe ainda. Mas muito necessário ainda, né? Naqueles moldes, né? Com certeza. Mas é isso aí, Cris. Então, se você puder, assim, já ir falando para a gente algumas coisinhas, eu queria perguntar para você a nossa primeira questão aqui de hoje, né? O que é enfermagem para você, Cristina? Conta um pouquinho para a gente. Olha, enfermagem para mim. E eu não sei se isso vai ser interessante para os alunos que assistem, né? É muito difícil a gente fazer uma escolha de uma profissão quando a gente é muito jovem, porque a gente tem a ideia de que pode fazer muitas coisas. E mesmo dentro da profissão, a gente também acha que pode fazer muitas coisas, não é? Foi muito difícil escolher uma profissão, por essa inquietação que eu sempre tive na minha cabeça, né? Eu sempre gostei de muitas coisas. E a enfermagem, eu acho que me escolheu mais do que eu escolhi a enfermagem, né? E até a oncologia, ela foi me escolhendo dentro da enfermagem, né? Quando eu tive experiências
com oncologia na família, nos amigos, pessoas próximas. Convivi com cuidadores de pessoas com câncer em um estágio mais avançado da doença. A minha avó foi uma delas, a minha mãe cuidou dela. E a enfermagem foi aparecendo assim na minha vida, né? Como uma possibilidade. E já no segundo ano, apesar de gostar de muitas coisas, de fazer sempre muitas coisas, eu já me identifiquei com a oncologia, né? A oncologia e a gestão. E quem se interessar pela minha carreira, pela minha trajetória, podem perceber que sempre a oncologia e a administração, a gestão, estiveram presentes desde o meu segundo ano. E num momento, assim, num momento importante da graduação, querer ou não estar fazendo o curso, a oncologia me fez ficar, né? Porque eu me apaixonei. Então, é a menina dos meus olhos de sempre. Eu posso hoje estar numa área que é mais geral, né, como docente da clínica médica, né, de fundamentos, mas eu sempre penso nos pacientes oncológicos, porque eles fizeram parte da minha vida e ainda fazem, inclusive das minhas ideias de projetos futuros, né, o tempo todo. E eu lembro quando eu voltei, depois a gente conversa, só vamos passar um pouquinho mais para frente, depois de, sei lá, de 15 anos, assim, depois de formada, eu lembro que uma professora, ela chegou para mim, Cristina, eu preciso te resgatar para a enfermagem. E eu sempre trabalhei na enfermagem, né? E eu assim, como assim me resgatar para a enfermagem, né? Aí eu percebi, porque com o tempo a gente vai querendo se especializar muito e fica pensando muito na qualidade da assistência, em protocolos, e a gente esquece de olhar para o ser humano enquanto essência, né? Quando ela me disse, eu vou te resgatar para a enfermagem, eu fiquei bastante preocupada. Eu falei, nossa, eu não sou enfermeira? O que está acontecendo, né? E hoje eu tenho certeza que ela me resgatou mesmo, né, para a enfermagem, que é essa essência do cuidado, esse amor, esse zelo, né, a seriedade do trabalho. Eu teria feito tudo diferente, mas a gente sempre, quando está mais velho, percebe isso, né? Eu faria tudo diferente hoje, com a bagagem que eu tenho. Mas a enfermagem me escolheu e hoje eu escolho a enfermagem, né? Depois de tanto tempo. Por esse olhar que só a enfermagem tem para as pessoas. Quem está se formando ainda talvez não tenha essa ideia, mas é só a enfermagem que tem um olhar para o ser humano. Em todas as profissões, cada um tem uma especificidade, mas esse olhar do todo do paciente é o do enfermeiro, que é a essência da enfermagem. Com certeza, né? A gente precisa resgatar muitas vezes, né, assim, esse conceito, né, Cris, ao longo da nossa trajetória, né, tanto profissional quanto acadêmica, porque a gente vai ligando no automático muitas coisas, né? E, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É complicado isso, né? Mas que bom que te resgataram, né? E é sempre tempo, né? A gente não para, né, de aprender, de estudar, e são as vivências, né, que a gente vai tendo, vai dando esse amadurecimento, né, para nós. Sim. É isso aí. Ellen, fica à vontade aí para ir perguntando também, viu? E todo mundo aqui do chat também, viu, pessoal? Eu vou dando continuidade aqui, Cris. Eu queria que você contasse um pouquinho para os alunos, né, para quem está assistindo, como é que foi a sua graduação, as suas atuações acadêmicas, os projetos que você desenvolveu, né, durante o curso, para trazer essa experiência para eles também, por favor. Eu posso dizer que, assim como você, né, André, eu aproveitei muito a minha graduação, né? Eu aproveitei cada dia da graduação, intensamente. Eu saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. Então, eu basicamente vinha para dormir para casa, né? E a gente associava tudo isso à atividade física, né? Nadava de manhã, muito cedo, jogava bola, enfim. Fazia parte de tudo isso. Sempre a gente se engajou em ligas, né? Liga de feridas, de cuidados, de gerontologia, que foi criada, né, Andréa, na sua época. Nós que pensamos nisso, né? Mais com a sua colaboração do que... Não, todas nós. Liga de hipertensão, né? A gente trabalhava percebendo algumas falhas no nosso currículo, né? Enquanto centro acadêmico, a gente organizava palestras, cursos, eventos
para que os profissionais fossem suprir essas necessidades nossas, né? Porque a gente era muito ansioso para aprender tudo, né? E quando não tinha essa possibilidade na nossa unidade, a gente ia para as outras unidades, né? Liga do Trauma, Liga de Oncologia, de Geriatria, e participávamos de todos os eventos, todas as caravanas que apareciam. Então, era sempre muito produtivo, né? E na nossa época era mais fácil, né? Há 20 anos, né? Nós faremos 20 anos de formada agora. Já. Era mais fácil fazer estágio extracurricular, não é? Então, eu fiz estágio na unidade de emergência, fiz estágio em instituição de longa permanência, na Unifesp em São Paulo, na oncologia, no meu último ano. Fiquei um mês experimentando todos os setores para decidir se eu queria fazer uma residência em hematologia ou se eu queria uma oncologia mais geral, né, como foi a minha escolha mesmo a partir desse estágio. Desde o segundo ano também participei de iniciação científica, também com projetos ligados à gestão e à oncologia. Então, também na minha iniciação científica, a oncologia esteve presente, não é? Então, nós não parávamos mesmo. E quando uma pessoa tinha dificuldade em alguma matéria, a gente também ficava até a tarde explicando o conteúdo para todo mundo, uma ajudando a outra, né? Então, a nossa turma era muito grande, mas a gente tinha esse senso de colaboração, que eu acho que é o que está faltando hoje, pelo que eu tenho conversado com gestores da enfermagem. Cada vez mais, isso fica uma dica para vocês, para a gente desenvolver esse senso de cooperação, de colaboração. É muito bom a gente conseguir desenvolver as atividades de forma mais independente, isso é desejável até, mas um trabalho como o nosso, que ele é essencialmente em grupo, né, não é individual, a gente tem que olhar para esse aspecto que é fundamental, senão a gente pode ter um enfermeiro excelente, mas ele é excelente sozinho, e a gente precisa ser excelente numa equipe, né. Então, a gente tinha esse senso, né, na nossa graduação. Eu espero que vocês retomem isso, porque vocês também vão se beneficiar. Acho que foi isso. E eu já sabia da oncologia, né, eu só prestei uma prova, que foi do Instituto Nacional de Câncer, foi aí que eu saí de Ribeirão Preto e fui morar no Rio de Janeiro, para fazer a residência. Tá certo. Professora, tem uma pergunta no chat da Ana. Ela pergunta se você realizou PIBICS durante a sua graduação. Ah, é a iniciação científica, Cris. Então, eu realizei a iniciação científica, não era nos moldes de hoje, como vocês têm PIBIT e PIBIC, eu tinha a bolsa da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas é parecido com o que vocês têm como PIBIC e PIBIT, tá? Então, desde o meu segundo ano até o quarto ano, 4 anos, nossa, né, eu realizei sim, e foi fundamental, porque a escola que nós nos formamos, né, Andréia, ela tem uma tradição muito forte em pesquisa, né, desde sempre. Mas isso não quer dizer que não te dê a possibilidade de não querer fazer pesquisa, né, mas nós tivemos essa possibilidade e isso foi muito importante para a minha formação. Bacana, Cris. Qual foi o tema do PIBIC, da iniciação científica? Conta para eles. Eram protocolos de assistência a pacientes com câncer de pâncreas, fígado e vias biliares. Eu fazia parte, na época, de um grupo de apoio ao câncer digestivo. E eu desenvolvi protocolos assistenciais nesses pacientes, desde sempre pensando no cuidado deles. Não, me lembro até hoje do seu entusiasmo em contar dessa pesquisa, era muito gostoso ouvir você falar. Eu adorava, e era muito bom participar da equipe, das discussões multidisciplinares, né, era um foco naquele momento, né, que as pessoas começaram a discutir com a equipe mais multi, né, tentando trabalhar de forma interdisciplinar, era muito difícil, e de forma, a gente tem que atingir a transdisciplinaridade em algum momento, a gente está um pouco longe, mas naquele momento eu já participava dessas reuniões, muito jovem ainda, né, e foi fundamental, porque eu consegui perceber a mudança até no diálogo, no discurso das pessoas, no primeiro dia de reunião que eu participei até a última, as pessoas vão interagindo e vão incorporando, assim, conceitos, formas de atuação, que isso é importante. Com certeza, enriquece muito, né, essas participações, né, Cris, durante a formação. É muito importante a gente se envolver, né, com os outros grupos, né, não só da nossa unidade, mas também com diferentes olhares, não é? Está no hospital, inclusive, esse grupo. Sim, eu me lembro.
Isso aí, Ellen. Alguma outra pergunta por aí, por enquanto? Não, foi só essa. Falaram que foi muito impactante a reflexão do resgate à enfermagem no começo, né? Sobre o porquê da enfermagem. E gostaram muito, e realmente foi muito impactante mesmo a forma como foi abordada. Bacana. Mas por enquanto só isso. Tá, jóia. Vamos seguindo aqui, né, Cris? Se você quiser lembrar de alguma coisa... coisa... Eu vou contar só uma parte para vocês desse resgate. Conta aí. Eu fui convidada para escrever um capítulo de livro, não é? É um programa de treinamento para enfermeiros, em diagnósticos de enfermagem. E aí, eu escrevi todo o capítulo, feliz, falei, nossa, porque é difícil, né, escrever um capítulo, só quem escreve sabe disso. E na hora que eu entreguei, essa professora que foi minha orientadora no mestrado, doutorado, é minha tutora hoje na universidade, eu tenho um respeito imenso, porque ela é uma pessoa diferenciada, inclusive, ela é brilhante, assim, a professora Emília Campos de Carvalho. Assim, quem quiser saber sobre ela é brilhante para enfermagem, assim. E ela falou para mim, olha, tá muito bom, mas agora eu quero que você reescreva como enfermeira. Eu assim, uau, eu preciso te resgatar. Então foi nessa primeira conversa que nós tivemos, né? Quando ela percebeu que eu estava um pouco distante da enfermagem, ela idealizava, né, com 40 anos de docência, né? Então aí eu percebi que eu precisava mesmo ser resgatada. Agora você imagina, aquele dia eu chorei. Eu falei, nossa, é muito impactante você ouvir isso mesmo, porque você não imagina que está tão distante. E alguém desse nível te falar isso, é sinal que a coisa é séria mesmo, né? E eu me achando enfermeira, então, enfermeira eu estava sendo, né? Então, talvez não aquela que eu gostaria de ser. São os olhares, né, que vão nos ajudando, né, Cris? É sempre importante. A gente está aberto também para isso, né? É muito bom. Cris, assim, você podia contar um pouquinho, assim, você falou da sua residência, contar um pouquinho das suas formações que você teve depois da graduação, os cursos que você fez, especialização para o pessoal. Vocês vão perceber que é um zigue-zague, né? E eu percebi esse zigue-zague quando eu fiz o meu memorial para prestar o concurso da docência. Aí depois fez sentido, mas até aquele momento não fazia muito sentido para mim, inclusive, não é? Eu fiz a residência e eu tinha muito receio, porque na época a gente poderia escolher oncologia cirúrgica, clínica ou cuidados paliativos. E na oncologia clínica, nós passávamos pela pediatria, né? E eu sempre tive muita dó de cuidar de criança, né? Então, eu não me sentia capaz de cuidar, né, de criança. E quase eu não escolhi a oncologia clínica, que era a minha paixão, por causa disso. E no final do primeiro ano, eu falei, não. A gente passava em várias unidades do Instituto Nacional de Câncer. Passávamos pelo transplante de medula óssea, passávamos pela oncologia clínica, cirúrgica, cuidados paliativos. A gente tem uma visão geral, né? Depois escolher o campo. Falei, não, eu vou fazer clínica, eu vou encarar isso, né? Meu último campo foi a pediatria. Eu me apaixonei pela pediatria. Então, não conto para ninguém quase, né? Tanto que eles quiseram que eu ficasse trabalhando lá. E eu falei, agora, mudo a minha vida ou não mudo, não é? E eu já tinha recebido, durante a graduação, um convite para trabalhar com pesquisa clínica, que era muito novo na época, né? Em oncologia. Aí eu aceitei essa proposta de trabalhar com pesquisa clínica na oncologia e recebi essa proposta de continuar na pediatria no hospital. Eu falei, agora, decidi pela pesquisa, pela novidade, né? Porque sempre fui muito curiosa. E eu fui coordenadora de estudos clínicos voltados para câncer de mama, na unidade 3 do Instituto Nacional de Câncer, durante uns 2 anos e meio, mais ou menos. Lá eu aprendi muitas coisas, né? E eu aprendi muitas coisas com o paciente, mais até do que no trabalho, inclusive. É muita responsabilidade, essa coordenação de estudos clínicos, em fases diferentes, né? Agora, com a vacina para coronavírus, né? A gente fala muito de pesquisa clínica, das fases, que primeira, segunda, terceira fase, já está na quarta, e eu trabalhei com protocolos de segunda, terceira, e
com diferentes tipos, né, de tumor, de diferentes tipos de combinações de medicamentos, de tratamentos. A gente aprendia a selecionar esses pacientes, a rastrear esses pacientes por esses tratamentos. Fazíamos a avaliação clínica desses pacientes, é muito importante, e tinha que graduar a toxicidade, né, atribuída a esses tratamentos, que poderiam ser iguais ou mais acentuadas do que as usuais. Nem sempre era um medicamento conhecido, às vezes era um medicamento que estava sendo testado no primeiro momento no paciente. E a gente fazia cursos de envio de materiais biológicos, amostras, a gente cegava, a gente fala cegamento de imagens, né, de exames, porque você não pode saber o nome do paciente, normalmente, quem está avaliando. Eles atribuem um número a esse paciente dentro do projeto. A gente fazia esse cegamento e mandava com o número para fora, enfim. Recebia visitas de monitores da indústria farmacêutica, como se fosse uma pré-auditoria de tudo que a gente escrevia. Eles analisavam os documentos-fontes, prontuário, o programa do computador onde tinha os exames, para ver se o que estava escrito ali era o que a gente reportava, né? É muito rigoroso isso. Eu aprendi, eu já era rigorosa, né? Então, com esse rigor, eu falei, então eu preciso aprender um pouco mais disso. Senti vontade de fazer um curso de auditoria. Aí eu entrei no curso de auditoria. Não tinha voltado para pesquisa, mas eu fiz de sistemas de saúde. Passando isso, me deu vontade de fazer um curso de gestão, porque a gente faz gestão o tempo todo. Aí eu fiz MBA, um executivo em saúde, na Fundação Getúlio Vargas, também no Rio de Janeiro. Terminando esse curso, eu falei, nossa, eu quero mais. Eu já estava administrando uma clínica de oncologia nesse momento. Então, eu já estava na gestão. Aí eu fiz um outro no Instituto de Medicina Social, voltado para a gestão também. Quando eu me percebi assim, né, eu sempre questionava, desde a pesquisa clínica, o que nós não fazemos nos nossos projetos, né? Eu só trabalho com projetos relacionados a medicamentos, diagnóstico, né? Uma terapêutica que não é da enfermagem. Por que a gente não faz também? E aí eu percebi que aquele pezinho que eu tinha pode ser que na docência e na pesquisa, ele voltou de novo e ficou na minha cabeça durante um período. Até que eu resolvi largar a gestão e voltar para a academia. Foi nesse período, um hiato assim de 10 anos, voltei para fazer o mestrado. Nesse mestrado, eu desenvolvi um produto para aplicar em tese, né, naquele momento, tentar tratar a radiodermite de pacientes, né. Então, eu trabalhei na área básica, na farmácia, junto com a enfermagem. Cheguei num laboratório que nunca tinha tido uma enfermeira, e eu não sabia o nome de nada dos equipamentos, dos materiais. Foi um grande desafio, e eu adoro desafios, sou movida a desafios. Foi sofrido, mas foi muito rico. Eu sou amiga de todo mundo até hoje, assim, e desenvolvi esse produto, trabalhando com nanotecnologia, e muito interessante. Aí, no doutorado, eu fiz os testes pré-clínicos, quer dizer, eu já trabalhei com pesquisa clínica lá na ponta, eu voltei toda na básica e fiz os testes pré-clínicos. Eu quis permear todos esses momentos da pesquisa, e foi muito rico para mim, saber a dificuldade, a questão do financiamento, das parcerias, essa rede de contato muito importante. E aí eu testei em culturas de células e em animais, né? Induzi radiodermite nesses animais e tratei. E o produto foi muito promissor. Eu estou pensando que no futuro próximo a gente vai estar podendo aplicar nos pacientes, que eles sofrem muito com radiodermite ainda. Com certeza. Resumindo, né? É assim, mas faz todo o sentido, né, Cris, essa formação aí que te levou aí onde você está hoje, né? E assim, o caminho da gestão acho que é para todos, né? Eu sempre falo para os alunos, vão atrás de fazer algum curso de gestão, auditoria, alguma coisa nessa área, que a gente usa muito, né, dentro da enfermagem. Então, é muito importante. E ressaltar o seu papel todo, né, na área de pesquisa clínica, que é, assim, mega difícil fazer no nosso país, com nada de incentivo, né? Então, assim, você é uma das poucas enfermeiras, né, que atuam aí nessa área, e que, né, e puderam atuar também em outros momentos e desenvolveram belos produtos. Então, assim, é uma área muito rica, né, para quem quer
né, se aprimorar e se especializar. Bastante. Então, é uma outra oportunidade além da parte assistencial ou de gestão, então, e muito importante, né? A gente precisa de enfermeiros dentro de uma indústria farmacêutica, né? Dentro de setores que possam olhar também, ter esse olhar de enfermeiro, né? Para esses pacientes. Eu brinco muito com as pessoas quando eu falo sobre pesquisa, e pesquisa clínica na enfermagem, nós testamos, trabalhamos com muitos materiais. Nós não temos, eu não vejo campo quase para nós na produção de materiais, né, para a gente utilizar. A gente sabe se é bom, se não é, como que pega, como que introduz um paciente na veia, como que eu faço isso? O produto seria melhor, mais maleável, mais flexível, mais transparente, ou como que é para pegar, né? Eu acho que é um campo rico para vocês também pensarem em pesquisa. Materiais, em colaboração com outros grupos, engenharia de material, com robótica, enfim. Eu acho que a gente tem que sempre ampliar. Como eu fui muito pioneira em algumas áreas, eu me sentia muito sozinha. Então, eu sempre busquei parcerias em diferentes áreas. Eu não sou a pessoa que trabalhou só com a enfermagem, né? Então, eu brinco que eu gosto do cafezinho. O horário do cafezinho, a gente vai e conversa coisas amenas, mas surgem muitas ideias. E a gente pode fazer tanta coisa em colaboração. Com certeza, e precisa estar aberto para isso, né? É. E já começa agora na graduação, viu, Ellen? Já tem que começar agora. Já, né? tem possibilidade. É assim, e eles buscam mesmo coisas fora, né, da unidade, viu, Cris? Porque aqui na UNB a gente tem a possibilidade de pegar muitas disciplinas em outros cursos, né, Ellen? Então isso é muito importante da gente Sou muito a favor. Ampliando essa visão, né? É bem vasto, né, o campo de atuação. É um modelo mesmo, um exemplo, como você mesmo falou, de buscar outros cursos e outras áreas para poder atuar com a gente. As pessoas têm uma ideia tão fechada de enfermagem. Minha avó falava que colocava aquela coisa de burro, que olha só para frente assim. E a gente precisa tirar isso e olhar em volta e ver que tem um mundo inteiro que pode estar trabalhando com a gente. E só na ajudando, oncologia, é muito bacana. é uma área de especialidade, é uma área tão vasta, tem tantas possibilidades, que a gente nem consegue imaginar às vezes, né? Quando a gente fala de oncologia, a gente imagina o quê? Aquela enfermeira que trabalha na central de quimioterapia. Não é isso, né? Ela vai trabalhar na enfermaria, ela vai trabalhar na pesquisa, no centro cirúrgico, no aconselhamento genético, na educação, na prevenção, na promoção de saúde. Porque para você, quando a gente pensa em políticas, né, a gente pensa na promoção de saúde. Eu preciso reduzir essa incidência. E alguns tumores a gente sabe que são passíveis, né, de prevenção. Por que não trabalhar nisso? Então, é um campo tão vasto na pesquisa, né, no ensino. E como? Precisamos atuar em todas as frentes, né, Cris? Dá para atuar. Com certeza. Cris, e aí surge aquela questão, assim, dos locais que você atuou na área da ONC, você destaca algum para gente, algum momento importante que você se lembra, que te bateu mais forte o coração? Conta aí para gente a sua experiência dentro da oncologia. Olha, eu gosto muito de todos, é difícil decidir, viu? Um fato marcante, assim, para você, quando... Fato marcante é que a gente fala de oncologia de um modo geral, né? Quando a gente sempre pensa no sofrimento, né? Na perda, nas amputações, né? Na qualidade de vida. E você cuidando das pessoas, às vezes você vai naquele momento meio triste, porque a nossa vida também não é um mar de rosas o tempo todo, não é? E você percebe que aquela pessoa, naquela condição, ela te dá mais força do que você tem. Isso é muito marcante, sabe? Então, sempre olhar, tem muita vida nessa vida. E o tempo todo os pacientes me mostraram isso. Eu acho que por isso que é tão marcante. E eu percebi muito claramente isso na pesquisa. Por que na pesquisa? Normalmente, nós começávamos com pacientes que já tinham recebido vários tratamentos anteriores, e que para eles, naquele momento, era mais uma possibilidade, né? De permanecer mais tempo com a família, de ter uma melhor qualidade de vida, é uma possibilidade a mais de tratamento.
e como eles eram cheios de vida, né? Eles eram abertos. E a minha sala, eu costumo brincar que ela era super aberta. Eles chegavam para tomar café comigo. Eu estava trabalhando, eles chegavam e tomavam café comigo. Isso me marcava muito. Era uma sala que estava aberta para eles. Então, se eu tivesse que ter de novo esse momento seria de abertura, assim, o tempo todo eles perto de mim. Que bacana. Isso foi lá no INCA, Cris, que Isso lá aconteceu? no INCA. Fizeram uma pergunta no chat. O Igor, ele está perguntando como que você lida com os familiares dos pacientes oncológicos. Como que a gente lida? Eu vou falar para vocês uma experiência muito recente agora. Mas antes, como eu lidava? A gente vai aprendendo a lidar sem ter muito respaldo no primeiro momento, não é? Então, a gente vai adquirindo um certo tato, né? E nem sempre a gente tem respostas para tudo. Na maioria das vezes não tem. Mas a gente tem a nossa presença, o nosso olhar e o nosso abraço, que hoje é tão difícil da gente dar, né? Mas a nossa presença, a nossa escuta, sabe? Valorizar o que eles estão sentindo naquele momento. Isso é importante. E, às vezes, as pessoas ficam tão desesperadas, elas chegam cheias de ideias novas, de questionamentos em relação até à própria conduta da equipe como um todo, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar em xeque a conduta da equipe, né? Porque senão a gente gera desconfiança entre os membros, isso é muito desagradável. Mas a gente tem que acolher à medida do possível, né? E ter disponibilidade para ouvir e até para conversar por que a gente não faz dessa forma, faz de outra diferente, e por que a gente não pode chegar no meio termo para que a coisa flua da melhor forma possível, né? Então, a gente precisa acolher, é a melhor forma de lidar com o paciente. E a gente vai lidar em fases diferentes do tratamento, desde a suspeita diagnóstica, até na fase do diagnóstico, depois do tratamento, quando o tratamento falha. Muitas vezes, os pacientes saíam do consultório médico e iam na minha sala. Eles não tinham processado ainda a informação de falha de tratamento, como que eles iam fazer a partir daquele momento. Então, o acolhimento, ele é essencial. Às vezes, você nem está mais cuidando daquele paciente na clínica que você está trabalhando, mas o familiar te liga. Eu já cheguei a visitar paciente fora, paciente passando mal, eles chamando emergência, mas me chamando ao mesmo tempo, mesmo eu não cuidando mais deles naquele momento. Então, eu tenho pessoas que eu cuidei, na pesquisa, inclusive, que os familiares me mandam mensagem até hoje, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E eu acho que é isso, a gente precisa perceber que a gente é humano, e que o outro ser também é humano que está na nossa frente. Então, em toda a parte técnica que ele precisa entender, se apropriar, mas a gente precisa ser humano nas relações, senão fica difícil. Com certeza, não faz sentido, né? É empatia, né, Cris? A empatia, a humanização do atendimento é muito importante. É muito diferente. Recentemente, né, na minha formação, eu fui convidada não sei se vocês já ouviram falar de Abrale, Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, né? Eles estavam com um projeto aqui em Ribeirão, de falar nas unidades de saúde sobre linfomas e leucemias. Então, eu fui a várias unidades com palestras sobre linfomas e leucemias. Para aquela visão do atendimento mais precoce, observação de sinais e sintomas, né? Para não subestimar essas questões, acelerar o diagnóstico do paciente. E essa conversa era com uma equipe multidisciplinar também, que também foi um desafio, não é? E eu gostei muito. E a partir desse período, eles entraram com um projeto chama Cuidando de Quem Cuida, né? E aí eu fui conversar com os familiares, com os acompanhantes dos pacientes. Fui em Barretos, do Hospital de Amor, em Ribeirão mesmo, nessas casas que acolhem os pacientes, os familiares, os cuidadores. E essa conversa, esse acolhimento, ele é fundamental. Eles se abrem, eles às vezes estão tão sofridos, né? Nem sempre tem um apoio psicológico, às vezes eles não aceitam no primeiro momento. E a partir dessas conversas, eles percebem que os outros também sentem as mesmas coisas e que eles podem buscar alternativas para o sofrimento. Que a mudança de vida que algumas pessoas sofrem para tratar um ente querido é muito grande. Tem gente que muda de estado, muda de cidade, abandona o emprego, fica em função daquele atendimento e que ele não é
de um período curto, às vezes ele é longo, né, e de muito sofrimento. Então, a gente tem que acolher mesmo. Ter essa rede de apoio, né, Cris? E a gente faz parte disso enquanto profissional da saúde, enquanto membro da equipe, né? E ter essas relações com outros setores também da sociedade é muito importante, Sim. Né? Então faz toda a diferença nesse tratamento. Temos algumas perguntas aqui no chat, né, Ellen? Quer que eu faça? Isso, porque eu caí. A Tá bom, internet não tá. tranquilo. Cris, tem um comentário aqui do Igor, que fala, né, minha mãe teve câncer de mama, e na época dos tratamentos, dos meus 14 até os 17 anos, na época eu não percebia, mas hoje em dia eu sinto um pouco negligenciado. Mesmo que, de certa forma, ser um acompanhante da minha mãe foi um dos motivos de escolher a enfermagem, olha aí, né, por toda a passagem e vivência que ele teve. Ele não pensa em ir para essa área, mas pensa em levar para a vida futura prática, não só o cuidado com os pacientes, mas com os familiares. É isso aí, Igor. Sim. Muito importante. É muito importante. Uma coisa que a gente sempre ouve, né, e eu ouvi muito na minha formação, é que o acompanhante, o familiar, ele atrapalhava o plantão, né? A gente tinha, ao longo desses 20 anos, gente, nós mudamos muito a forma de ver o cuidado, a enfermagem, o acompanhamento, né? A possibilidade, o que eles podem fazer, o que eles não devem fazer, mas o que eles podem, né, para auxiliar. Eles não são necessariamente pessoas que estão questionando o nosso trabalho, né? Mas se eu sou uma pessoa, um profissional, que eu não faço o meu melhor, ou o que eu deveria fazer naquele local que eu estou trabalhando, isso é muito sério. Aí eu abro um precedente para que o acompanhante, o familiar, ele perceba a diferença de cuidado entre uma pessoa e outra, e ele vai questionar muito mais. Então, aquela pessoa que seria um ponto de apoio, e que você poderia conversar e até perceber mais sinais clínicos, uma história do paciente, algo que está acontecendo, uma mudança, porque eles são muito sensíveis a isso, às vezes a gente perde, né, esse contato tão próximo. Por isso que eu acho que a gente precisa acolher e conversar e não olhar como se as pessoas fossem um problema, os acompanhantes, os familiares. E se forem, qual é esse problema e qual o encaminhamento que eu tenho que dar para isso, né? Porque são casos mais pontuais. No geral, não é isso. No geral, o acompanhante familiar, ele quer ver o ente querido muito bem, melhorar, né? Então, a gente precisa mudar a nossa lente, né, em relação a isso. E que bom que você pensa nisso, porque a gente precisa olhar mesmo as pessoas. Com certeza. Eu falo assim, tem que acolher, né, esse familiar, andar de braço dado, porque faz parte da equipe também, né? É a Sim. soma, né, de tanta coisa que eles podem nos ajudar, né, nesse processo terapêutico, é essencial, né? Perfeito, Cris. E aí tem a pergunta da Luísa. Ela está falando assim: como lidar com as perdas de pacientes e como lidar com pacientes que acabam ficando revoltados no começo ao descobrir, né, o diagnóstico de câncer? Bom, são duas questões importantes, né? Lidar com a perda, né? A gente também sofre o luto, né? Enquanto profissional, né? E o primeiro paciente que a gente perde, a gente nunca esquece, né? E às vezes um paciente que é muito jovem para determinado tipo de doença, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, não, 18 anos atrás, não era muito usual a gente ter uma mulher com 24 anos com câncer de mama. Hoje nós temos mais, essa incidência está aumentando e é muito sério. Mas quando eu tratei de uma moça de 24 anos, chegou em estágio avançado, não tinha o que fazer para ela, assim, nem cirurgia, ela não respondeu a nenhum esquema de quimioterapia feito, ela entrou em cuidados paliativos muito rápido, assim. Aquela perda, ela foi muito significativa para mim, eu sempre me lembro, né? E o que eu ia dizer para a mãe, filha única, a menina tinha um futuro brilhante pela frente, a gente só podia acolher, né, e chorar junto. A gente acha que não pode chorar junto também, a gente pode chorar e deve, porque senão a gente chora para dentro, e esse chorar para dentro, se a gente não trabalha, não processa, uma das saídas é se tornar uma pessoa fria, né, não está acontecendo comigo. E isso é muito comum a gente perceber também, mas a gente talvez, se a gente pensar na história desse profissional que se torna uma pessoa muito fria, a gente percebe essa dificuldade de lidar com a perda, né? E tem as fases, né? Como que eu identifico isso em mim, né? E em determinado momento você lida com muitas perdas, né? E são
Como que eu faço isso? Eu consigo sozinha, não consigo? Eu tenho um apoio religioso, eu não tenho? Eu preciso da vida de forma diferente? Eu tenho um apoio psicológico também? Eu acho que é importante a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque ninguém é autossuficiente, né? Senão a gente se torna essa pessoa, às vezes, fria, e não é o ideal, nem para a pessoa que se tornou assim, nem para as pessoas que ela vai cuidar, né? O olhar tem que ser como se fosse a primeira vez sempre, cada pessoa de um jeito, cada família é uma família, né? Agora, a outra pergunta foi das perdas, e a outra... Como lidar com pacientes que ficam revoltados ao descobrir o diagnóstico? As fases, né? Aquelas fases, Cris. Fases e fases dessa revolta, né? Isso sem julgamentos, tá, gente? A gente sabe que determinados tipos de tumores, eles são passíveis de prevenção. E eu não sei, em determinado momento, a pessoa não se culpa muito, que poderia ter evitado determinado tipo de situação na vida. O tempo todo a gente está exposto ao meio ambiente, às relações, enfim, que também podem modificar alguma estrutura no nosso gene, né? E podem, o nosso mecanismo de regulação pode falhar e a gente desenvolver uma neoplasia, né? Ninguém está isento disso, né? Agora, essa revolta, algumas pessoas, elas têm essas características de se revoltar com tudo, a gente precisa conversar, tem que dar apoio. Outras pessoas se revoltam porque iam fazer muitas outras coisas e abriram mão em determinado momento da vida, ou por questões familiares, e aí se vem com uma doença, o estigma da morte é muito grande, né? E aí percebem que não vai dar tempo, talvez, de fazer alguma coisa. O que essa revolta representa? Às vezes a pessoa, ela explode com você, mas ela não está explodindo com você especificamente, ela está revoltada com a vida que ela levou, né? Com o que está acontecendo. Agora, como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu posso acolher, posso encaminhar. Certamente, ela vai precisar de apoio até para conseguir levar o tratamento, porque o tratamento oncológico, ele não é simples, ele não é isento de toxicidade e também de momentos que a pessoa vai precisar parar, inclusive, né? Parar significa repensar a vida. Será que ela está preparada para repensar a vida, né? Então, é algo mais complexo do que isso, né? A gente sozinho não faz isso, precisa da equipe. Com certeza. Tá chegando um monte de pergunta aqui, Cris. Ai, meu Deus, vamos lá. O pessoal está muito interessado, essa área é muito, muito importante. Olha, a Ana Machado está colocando, se você já teve que lidar com algum paciente que estava sozinho, às vezes não tinha, né, familiar, ou não tinha uma rede de suporte, por exemplo, né, e como lidar, né, com essa situação, né, o paciente sem suporte, enquanto passa por esses momentos complicados, né, da doença. Já tive que lidar, sim. E o serviço social ajuda muito a gente, né? Porque, de certa forma, a gente tem vontade de acolher, né? Tem vontade de levar para casa, né, às vezes. E também não pode deixar na instituição, né? O serviço social dá todo o suporte. E tem instituição que não tem isso, né? Como que a gente pode conversar no serviço? Então, é algo para a gente pensar também na nossa prática futura. Como que eu articulo essa rede? A quem eu procuro? A minha cidade tem uma casa que hospeda essa pessoa, ela tem uma rede de apoio social para isso, né? Eu contato a unidade de saúde próxima, será que os cuidadores podem ir lá ajudar, os agentes comunitários, né? Tem um serviço de atenção domiciliar, a gente tem que estar sempre articulando. Uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, que é uma fala em várias unidades de saúde, é que eles estão recebendo pacientes, não só em tratamento normal do câncer, assim, usual, mas em cuidados paliativos. Eles não têm, eles não estão instrumentalizados para tratar do paciente em cuidados paliativos no ambiente domiciliar, né? As equipes estão precisando disso, é algo para a gente pensar também no futuro de treinamento dessas equipes, para acolher essa pessoa que volta em cuidados paliativos, mas com muita vida nessa vida, e que a gente pode melhorar o sintoma, melhorar a qualidade de vida, ficar no domicílio durante muito tempo. Atendi paciente que foi para cuidados paliativos, não tinha uma opção de tratamento curativo, mas que estava em cuidados paliativos há mais de 10 anos, pacientes oncológicos. Então, a gente precisa mudar muito essa visão que a gente tem das coisas, né? O que eu faço para isso? E dá uma angústia mesmo na gente. Como que essa pessoa vai ficar se
tiver uma toxicidade muito aguda, como ela vai procurar o serviço? Assim como também tratei de pacientes jovens, mas que tinham, mesmo tendo família, filhos pequenos, marido, né, família mesmo, que não tinham condições de se cuidar e que veio a óbito por infecção e não pelo próprio tumor. Então, olha como a gente precisa entender a pessoa que a gente está tratando, né? Se a gente não tem esse olhar para isso. Quando que a gente ia imaginar naquele momento que ela ia morrer por causa de infecção e não por causa do tumor em si que estava sendo tratado? Nossa, é muita coisa. Cris, temos aqui um depoimento da Heloísa. Olha, ela está muito encantada com a sua história, né? Ela está contando que ela entrou há pouco mais de um ano, né? Em plena pandemia, né, Heloísa? Você entrou, e então ela está. Ela fala que a sua atuação frente à pesquisa é muito inspiradora para ela. Ela deseja também trilhar esse caminho de pesquisa clínica, viu? E ela está iniciando os estudos na área de psicometria voltada para a epilepsia, utilizando o modelo de Rasch. Eu não conheço esse modelo. Ela gostaria de saber como você encontrou aquelas que são suas áreas de interesse para prosseguir seus estudos, né? E também se há alguma outra área que você abriu mão de aprofundar durante a sua trajetória. Olha, a gente sempre tem que fazer escolhas, não é? Eu abri mão da oncologia mais diretamente durante um tempo, nos últimos 10 anos, mas o tempo todo eu estudei, eu fiz pesquisa voltada para a oncologia, então pode parecer que eu não estava atuando na oncologia, mas eu estava atuando pela oncologia durante esses últimos 10 anos. A psicometria, Heloísa, é muito difícil, tá? Nossa, dá até um arrepio de pensar, né? Mas a gente precisa de instrumentos válidos, né? Que a gente consiga aplicar e que a gente consiga medir o que a gente quer medir mesmo. Eu acho que eu pretendo agora me voltar um pouco mais para a oncologia e fazer estudos clínicos de verdade, mas de enfermagem. Diferente um pouco do que eu fazia antes, enquanto eu trabalhava na coordenação de estudos, né, no Instituto Nacional de Câncer. Bacana. Ó, mais perguntas. Luísa... Sabe o que eu abri mão até agora, mas eu abri mão do estudo formal, mas o informal não abri. O que eu quero estudar, de novo, espiritualidade, mas com outro foco, né? A oncologia, ela abre esse precedente para a gente, ela é mais tranquila em relação a isso, mas eu acho que a interação social e as nossas escolhas, elas repercutem muito na nossa saúde. Então, a gente precisa levar isso mais a sério. Com certeza, né? Isso toda parte, né? A gente entender esse todo, né, dos pacientes, né? É muito importante a gente incluir esse outro olhar. Vamos lá, Cris, o pessoal está muito aqui, ó, no chat. Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, né? Também como lidar com companheiros de trabalho que não agem de forma certa ou correta com os pacientes ou com familiares, né? Aqui a Luísa está contando para a gente. Ela acha que algumas enfermeiras ou enfermeiros acabam fazendo ou dizendo coisas erradas, né? Porque ela teve a experiência com os pais, né? Quando descobriram o câncer da irmã dela, e uma das coisas que falaram para eles que foi que ela não iria sair, né, dessa situação, que a irmã dela iria morrer. Então, como lidar com essas questões, né? Dentro da equipe, né? Como que poderia amenizar toda essa questão ou favorecer uma melhor comunicação? Eu acho que tem tudo a ver com a comunicação também, né? Essa questão de como lidar com essa situação. Tem a ver com a comunicação, tem a ver com postura profissional, tem a ver com exercício profissional, né? O enfermeiro não dá o diagnóstico médico, né? Ele não vai falar para o paciente ou para o familiar, você não vai estar com o diagnóstico X e não vai sair dessa. Então, isso é muito indelicado até de se fazer, né? Mesmo que isso seja verdade, mas como que eu vou trabalhar com esse paciente para que ele consiga fazer todas as atividades que são necessárias nesse período de tempo que lhe cabe, né? Como que vai ser isso, né? Às vezes acontece isso e a equipe toda não fica sabendo. Às vezes acontece pontualmente dentro de uma enfermaria e o próprio familiar se sente desprotegido, desmerecido, e ele acaba não contando e a equipe não sabe desse comportamento, né? É difícil gerenciar isso, né? Mas eu sempre falo, não existe uma pessoa excelente na equipe, né?
ela vai ficar sozinha. Uma equipe de excelência, ela tem muitas pessoas excelentes. E a equipe que eu quero trabalhar, dependendo do local que a gente trabalha, a gente não tem autonomia para remanejar, para dispensar esse profissional, porque às vezes ele não está na área que ele gostaria, né? Às vezes ele está ali sofrendo, né? Precisando do emprego em si. Mas tem local que você tem essa autonomia e você pode, inclusive, fazer uma modificação na equipe. Mas também acredito que ninguém muda ninguém, né? Mas a gente pode contribuir para que a pessoa perceba que isso não é legal e que ela mesma promova a mudança nela mesma, né? Para fazer parte daquela equipe. Se a gente começa a agir de forma diferente, ela vai se sentir uma estranha no ninho, né? Agora, o que não pode é encontrar ressonância em outros membros da equipe para que ela continue agindo dessa forma, né? Então, isso é uma questão de gestão também, é uma questão de treinamento, de quanto a gente quer investir nesse profissional e o quanto a gente pode ou tem autonomia para estar com ele ou não, né? Mas é sempre bom que situações como essa sejam relatadas, para que a gente consiga intervir, senão a gente nem sabe que isso está acontecendo. Isso é muito delicado. E pode parecer que a equipe toda está em comum acordo com esse tipo de comportamento, mas não é. Né? É uma falsa ideia da situação. E é muito chato que você tenha passado por isso, porque eu não desejaria isso para ninguém, né? Com certeza. E assim, é importante a gente sempre divulgar também, né, no serviço, a questão dos canais de ouvidoria, né, Cris? Porque são coisas que muitas vezes ficam veladas, né, dentro da prática profissional e, assim, os familiares, os acompanhantes, o próprio paciente tem esse canal aberto, né, dentro dos hospitais, sim, principalmente, é importante passar essa informação para que eles possam acessar e a gente poder saber, né, dessa situação e poder agir, como você falou, porque se a gente não sabe, a gente não consegue nem fazer essas modificações, porque às vezes são pessoas que não estão, né, realizadas ali naquela área, né, então é muito delicado. Né? E adoece a família, né? Imagina, sim, você ter como que eu vou agir a partir de agora? Desespero, o que eu vou fazer? A pessoa se sente perdida. E não é o que a gente... É uma iatrogenia isso, né? Eu acho. Porque a pessoa vai para cuidar de uma coisa e sai de lá com outras coisas, né? E que não é legal, não é a nossa função. Com certeza. Saúde mental sempre, né? O apoio emocional importantíssimo nesse momento, né? Cris, então assim, o pessoal vai perguntando aí, gente, se eu não fiz alguma pergunta que faltou, aí me avisem, tá? Tô tentando acompanhar aqui o chat com vocês aqui, tá bom? Assim, conta pra gente, assim, também, assim, os seus aprendizados e desafios ao longo dessa jornada, o que você percebe, né, enquanto você passou? Olha, desafio. Um grande desafio é quando você tem essa visão mais geral do serviço, né? O enfermeiro, como diz a Ellen, quando ele não está assim, né, Ellen? E quando ele abre esse leque de possibilidades, ele consegue olhar as coisas, ele se diferencia do outro. E quando você enxerga coisas que as outras pessoas não enxergam, é muito difícil de conversar sobre elas com as pessoas. Então, a gente tem que ter uma postura e que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Quando a gente é muito jovem, a gente é muito afoito. O grande desafio foi lidar com a minha vontade de mudar as coisas e muito rapidamente. E hoje eu percebo que as mudanças, elas não são tão rápidas assim, né? Esse foi o maior desafio para mim, né? Por gostar de muita coisa, por olhar vários aspectos, né, de um único problema. Talvez eu tenha visto coisas que as pessoas não viam, não era problema para elas. Então, talvez eu tivesse visto essa pessoa que fala isso para o acompanhante, para o familiar, e nem sempre, num determinado momento, eu tivesse tido a melhor conduta, talvez, hoje a gente fala muito de comunicação não violenta, né? Talvez eu tenha sido violenta, não no sentido, no sentido mais enfático da fala, com as pessoas, para tentar mudar. E era o meu perfil, né, Andréia, desde a graduação, de querer mudar e contar, tá errado, vamos mudar, é preciso. O professor que tratava a gente mal também, a gente fazia um escândalo, né? Não pode tratar as pessoas assim. Eu sempre fui muito afoita.
E ao longo da vida, o maior desafio foi lidar com essa minha sede de mudança rápida. E isso eu vivi em todos os momentos da minha carreira. E agora eu estou percebendo que eu consigo parar, observar. Porque hoje eu tenho que ensinar as pessoas a cuidarem de pessoas diferente, num nível diferente, né, do que eu ensinava os outros enfermeiros que trabalhavam comigo, os outros profissionais. Hoje são alunos que estão iniciando. Então eu tenho que falar para ele, olha, a gente não cuida de pessoas dessa forma. Eu não consigo olhar para o meu colega que está aqui do meu lado na sala, como que eu vou ensinar, como que eu vou cuidar de alguém no hospital, numa unidade de saúde? Então, esse desafio foi de saber que eu tenho que olhar para o lado e eu tenho que ser menos afoita, porque a mudança, ela é delicada. Com certeza. Mas faz parte, eu acho, da própria evolução nossa, né, enquanto pessoa, né? Acho que no início a gente fica tão assim. A Cris era uma daquelas que sempre propunha as revoluções, né, dentro da nossa turma, né? Sempre estava à frente, buscando soluções. Então, assim, tinha esse papel mesmo de ir à frente, com muita iniciativa, né, muita liderança. Eu posso destacar isso em você, sempre como nossa líder em muitas situações. Foi nossa presidente do centro acadêmico, a Elia do centro acadêmico, viu, Cristina? Então, por isso que eu falo. Então, assim, esse papel é muito importante. A gente vai, né, desenvolvendo ao longo da vida e vai, assim, melhorando também algumas coisas nessa questão da ansiedade, né, de querer, né, fazer tudo e dar tempo ao tempo, né? É muito importante. E na oncologia, sabe o que eu acho? O que eu fico um pouco... nos últimos eventos que eu participo, eu tenho percebido as pessoas muito interessadas em melhorar mesmo o cuidado, né? Mas eu fico muito triste com muitos colegas quando a gente percebe, a gente fala sobre isso, da qualidade do cuidado, da evolução que a gente tem que fazer, né? Tipo, você está fazendo o processo de enfermagem, você não está fazendo o processo de enfermagem, que eu falo muito sobre isso. Como que é a sua coleta de dados em relação ao seu paciente? O que você está usando como referência, né? Porque às vezes você está num único serviço, em andares diferentes, tem que usar referenciais teóricos diferentes. Como eu olho para essa pessoa que está aqui comigo neste momento, né? E o que eu proponho de plano de cuidados, o que eu diagnostico nela. Então, eu percebo ainda um pouco zelo em relação a isso, né? Um pouco zelo. E como a gente lida com profissionais de diferentes formações e tempos de formação bem diferentes, falha no nosso processo de aprendizagem, né? Do exame físico, que eu acho que eles têm que aprender muito a fazer isso. Como que eu coleto esses dados, como que é essa minha anamnese, como que eu conheço esse paciente, que olhar eu tenho sobre esse paciente, e como que eu vou propor cuidado para ele. E é diferente de você anotar qualquer coisa, ou então, basicamente, o que todo mundo anota. Então, que enfermeira eu quero ser? Eu quero ser aquela pessoa que eu olho, ela pode cuidar bem, mas ela faz as outras atividades de forma correta, ela cuida bem, mas ela executa bem uma tarefa, um procedimento, ou ela sabe por que ela está fazendo aquele procedimento, se tem indicação ou não, né, ou se tem outras alternativas, quais são os efeitos que esse procedimento pode ter nessa pessoa. E eu sempre brinco, tudo que a gente faz causa dor e sofrimento. O nosso toque não, né, mas se a pessoa tiver tetania, o nosso toque causa dor e sofrimento. Então, assim, pensar que nós somos armas, assim, a gente pode ser utilizado para o bem ou para o mal o tempo todo, até numa função simples que a gente vai executar. Professora, a gente está quase chegando no fim, e aí eu queria propor um joguinho, antes da gente finalizar, um joguinho e uma última perguntinha. É um joguinho de perguntas e é um bate-volta. Eu falo uma palavra e aí você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos lá. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Família. Família, tudo. Família. Paciente. Inspiração. Doença. Refinamento. Dor. Ensino. Medicação. Necessidade. Enfermeiro. Cuidado. Vida. Oportunidade. Morte.
uma passagem. E tratamento? O quê? Muito bom, muito bom. Adorei. Tem uma perguntinha no chat, mais uma que a gente queria fazer. E aí, eu não sei se dá tempo. Cadê os bastidores? Dá tempo de fazer essas duas perguntinhas? Acho que dá sim, Ellen, a última. Isso. Então, a gente faz a do chat e aí finaliza com a perguntinha a última perguntinha. Pode ser, professora? Pode. A Heloísa, ela estava falando sobre essa questão de ser difícil, né, de você abordar um paciente e falar para ele assim, oi, você está com câncer. E aí existe os pacientes que são negacionistas, né, que não vão aceitar isso. E aí ela queria saber uma prática adequada, vamos colocar assim, como se realmente tivesse, de tomar isso, né, de falar, de abordar essa situação, de... Primeiro, que o diagnóstico é médico, né, de falar para o paciente que ele tem uma neoplasia ou não, né. Algumas instituições, elas já fazem esse tipo de abordagem, né, do diagnóstico em conjunto. Então, para dar a notícia para o paciente, eles vão ter o apoio do enfermeiro, do psicólogo, então, para preparar o momento, né. Isso também é uma alternativa, né. Outra questão muito importante é que nós temos técnicas de comunicação, né, e a gente pode utilizar essas técnicas de comunicação para isso, né. Se vocês quiserem, até posso mandar, através das professoras, umas técnicas que vocês podem utilizar. Pensando assim, eu lidei com vários tipos de pacientes que até o último momento, ele não falava que ele tinha um câncer, ele tinha um tumor. Era a mesma coisa em tese, né, era um tumor maligno, mas o fato dele falar que era um tumor, para ele tinha um peso menor do que falar que era um câncer. E você respeita isso, porque é a forma que ele encontrou naquele momento de conseguir passar por essa situação. Então, tudo depende, cada paciente é de um jeito, então não tem uma receita, né? A gente vai ter que olhar esse paciente, conversar com esse paciente, perceber até onde ele pode naquele momento. E como ele pode dar um segundo passo. Às vezes ele não sai daquele passo durante muito tempo, mas a gente tem que ter respeito. Então, e às vezes o que a gente acha que é o essencial, e às vezes o essencial é outra coisa. A gente tem que dar um passo para trás. Então, essa coisa de segurar a ansiedade serve para mim e para outras pessoas também. Às vezes eu não posso ultrapassar essa barreira. Eu só vou passar depois de um tempo. Então, até um tratamento de suporte, por exemplo, eritropoetina, para paciente que tem uma anemia muito acentuada, né? Você vai obrigar a pessoa a receber sangue, por exemplo? Você não pode. Às vezes ele chega para a gente com uma alternativa. Como que eu abordo isso, né? Então, é delicado, todo momento é delicado. Então, como a gente acaba adquirindo prática ao longo da vida, a gente acaba sendo prático também nas relações. Mas aquela pessoa que está na sua frente é a primeira vez que ela está na sua frente. Ela não é aquela pessoa que dá sua prática lá de trás. Então, sempre ter isso em mente. Hoje, na minha mente, cada pessoa é uma pessoa na minha frente. E tem técnicas para isso. Respeito é fundamental, né? O respeito é fundamental nessa hora. O tempo da pessoa para digerir uma notícia como essa. Imagina. É isso aí. Ellen, eu acho que a gente já vai encerrando, né? O pessoal está continuando aqui elogiando muito, Cris, a palestra maravilhosa. A Isadora está falando, né? Passando nas coisas, os temas. Muito inspiradora. Todo mundo está falando. Posso falar uma última coisa? Sabe por que eu atravessei tanto assim? Porque as pessoas falam, paciente oncológico eu não cuido. O paciente oncológico, ele tem todas os outros problemas de saúde que a gente trata na clínica usual. Então, esse paciente, ele tem todo o resto das coisas também, não é só uma neoplasia. E também não é só uma coisa pequena, né? É muito séria. Então, é clínica, isso é exclusivamente clínica. Por isso que eu perpassei tantas coisas. Sim, tem a perguntinha final, professora, da questão dos sonhos, né? Um sonho que você pensa em alcançar, em realizar, um desejo, uma visão.
Um sonho que eu tinha bem lá para trás, né, André, era construir uma clínica, mas uma clínica bem interessante para os idosos, que desse muita autonomia, que eles pudessem fazer muitas coisas diferentes, né? Agora, um sonho mais recente era de ter um centro de pesquisa, né? Mas eu fui atropelada pela docência, porque hoje eu amei ser professora. E eu descobri a docência há muito pouco tempo, há 2 anos atrás. Nessa trajetória, vou fazer 46 anos. Então, há 2 anos que eu descobri a docência, de verdade. E eu me apaixonei. Então, não sei agora. Preciso sonhar mais. Mas você já era professora, já desde que eu te conheço, ela nos ensinava muito. A Cristina fazia os grupos de imunologia, né, Cris, com a gente. Você que era a nossa tutora, Mor. Eu descobri a docência agora. Já tinha não sei se eu quero um centro de pesquisa. Acho que eu não sei, eu quero ser professor. É muita coisa, né? Mas vai conseguir. A gente está tendo muito feedback no chat, né? É muito bom ter profissionais da nossa área com essa inspiração. Foi incrível. A enfermagem é fundamental em todos os momentos do tratamento oncológico. Então, assim, dá para perceber que sua palestra foi muito motivacional. Que bom, muito boa, feliz. todo mundo está adorando. Eu acredito que agora a gente já vai encaminhando para o encerramento, né, professora? Isso, Ellen. A gente não pode esquecer de fazer o print da tela, porque a nossa foto é assim hoje em dia, né? Calma aí. Vamos arrumar os cabelos. E eu agradeço muito o convite de vocês. É uma atividade muito inspiradora, né? Eu gostei bastante. Continuem com essa atividade. Eu acho que vale muito a pena. A gente precisa inspirar pessoas e ser inspiradas por pessoas também. Com certeza, Cris. A gente que agradece imensamente assim, a sua disponibilidade. Eu sei que na nossa vida é tão corrida, né, nesse meio tempo, mas que bom que você pôde estar com a gente aqui hoje, né? E quem sabe, em breve você vai estar pessoalmente aqui com a gente, né, Ellen? A gente te chama para a gente conversar mais, né? E é muito bom ter você. Obrigada. Um beijo.